novamente juntos. O programa Vida Além da Vida conta com o apoio cultural da Livraria Espírita União, situada Avenida Rangel Pestana, 233. Hoje, nós contamos com as companheiras Roseli, Lurdinha e Sandra. E vamos falar de uma coisa, de um sentimento hoje que é de difícil diagnóstico. Tristeza, um passo para a depressão. Hoje é tão comum até as crianças falarem, estou depressiva. Nós ouvimos há poucos dias na televisão, até os cachorros têm depressão. Então, pensemos, é depressão? É tristeza ou não está de bem com a vida? Porque a maioria das pessoas não tem depressão, não estão de bem com a vida. E é preciso ter vontade de viver, estar de bem com a vida, porque nem sempre podemos estar alegres e nem sempre devemos estar tristes. Então, a tristeza sim é perigosa, mas também há dias em que nós amanhecemos com saudade de não sei o quê. Ou temos vontade de ser ou de ter alguma coisa em nossas mãos que nós nem sabemos o que é. Voltar ao passado, quem sabe? Nós, como espíritas, sabemos que pode ser saudade de tanta coisa. Inconformados de estar muitas vezes numa gaiola de ouro, também. Inconformados com a vida que temos, também. Mas isto não justifica que passamos a ter enfermidades do corpo exatamente por não estarmos de bem com a vida. Então, a tristeza é, sim, um passo para a depressão. Mas nós não podemos ficar estacionados na tristeza, nem andarmos em direção da depressão. É preciso ter vontade de viver e vivermos como pudermos, de bem com a vida, até quando Deus quiser. Vamos ouvir as nossas companheiras alguma receita para sair da tristeza e não entrar na depressão. Olá a todos. Hoje contamos com as nossas companheiras Sandra e Lurdinha, já conhecida de vocês. E o tema para a nossa reflexão é tristeza, um passo para a depressão. Então, Sandra, será que a tristeza advém sempre desse contato, desse relacionamento que nós temos com o nosso próximo, ou não? Não necessariamente, né? É um dos fatores que podem nos levar à tristeza. Então, problemas de relacionamento, dificuldades para resolver alguma situação com um companheiro, com algum familiar. Mas muitas vezes a tristeza advém de nós mesmos. Porque não estamos satisfeitos com aquilo que estamos fazendo, porque nos achamos numa determinada situação e não entendemos, não compreendemos o que é que está acontecendo. Muitas vezes essa situação ela pode estar vindo até no nosso passado, né? Então trazemos uma insatisfação, trazemos uma ansiedade, uma angústia e não sabemos o que é, de onde ela vem. Não é? Então isso pode estar muito relacionado com vidas passadas. Então, Lurdinha, essas angústias, essas tristezas que muitas vezes as pessoas não sabem explicar por que estão sentindo, elas podem ter origem no próprio indivíduo. Eu imagino, Rose, que quase sempre elas têm origem no próprio indivíduo, porque o espírito é que expressa, que manifesta, né, no orgânico aquilo que ele ainda não conseguiu reparar. Então, se nós reencarnamos com uma necessidade de determinada prova e não conseguimos combater isso, nós vamos nos entregando. E a tristeza advém desses processos. E cada vez que isso acontece, nós não nos tornamos capacitados para resolver, nós vamos nos entristecendo mais ainda. As situações externas interferem nesse processo. E o que é que se pode fazer? É buscar ajuda.
tem que buscar ajuda espiritual através do passe. A prece é um alimento muito grande para a tristeza, porque vai aliviando aquele sofrimento, aquela dor, vai nos fazendo energizar o nosso campo mental de uma maneira diferente e vai permitindo que nós nos aproximemos de outras pessoas, porque a maioria das vezes nós nos entregamos ao insulamento e ficamos cada vez mais tristes, e aí sim é um passo para a depressão. De fato, vamos nos sentindo assim, é a pior situação, quem passa sou eu. Nós vamos esquecer. Existe uma falta de aceitação, na verdade, né, Rose? Muitas vezes a gente percebe que as pessoas, todos nós passamos por dificuldades, mas nós vemos que algumas pessoas não aceitam aquela situação. E a falta de aceitação nos leva, muitas vezes, a entrarmos nesse processo, e é um processo muito intenso. E também torna-se até um processo de transferência. Você quer atribuir a outro aquilo, porque você não consegue imaginar que isso é do seu íntimo. Então nós vamos chegando à conclusão que essas doenças, a depressão, a angústia, a tristeza, ela é mais uma doença da alma do que uma doença do corpo, né? Ela seria assim, no corpo, ela seria uma expressão, uma manifestação de desequilíbrios do nosso espírito. Então nós vamos chegando nesse ponto. A somatização, às vezes, de muitas, né, doenças e muitas enfermidades, elas decorrem disso, porque a nossa mente fica tão conturbada que ela acaba gerando mesmo miasmas, ela acaba dando problemas, né, até tumores. Comprovadamente já foi constatado que esses tumores aparecem em situações de tristeza, de perdas, de não saber conviver com situações de dificuldades. O remorso, né? O remorso pode desencadear todo esse processo? Com certeza, porque assim, nós estamos falando de culpa aí, né? O remorso, ele vem porque nós sentimos culpa por algum motivo. Algo que fizemos de errado, acho que o remorso vem dessa situação. Da nossa consciência. Da nossa consciência de que algo fizemos errado e precisamos, de alguma forma, reparar esse erro. E não nos sentindo na condição de reparar esse erro, aí nós começamos a sentir aquela tristeza. O remorso, ele pode ser positivo no sentido em que, assim, nós percebemos que erramos, trazemos isso à tona, então sentimos realmente que fizemos algo que não está ok e vamos buscar transformar essa situação. Então aí ele é positivo, ele é transformador, né? Então ele busca, faz com que nós nos direcionemos para um lado positivo. Agora, quando o remorso ele nos faz deprimir, nos leva para baixo, aí sem que nós possamos ter uma atitude positiva de crescimento, aí ele é patológico. Eu acredito até que o remorso, quando ele leva ao arrependimento, você adquire a compreensão, você se arrepende, você sabe de atos que você cometeu que não foram bons, sejam atos conhecidos ou não, e eu acredito que o ingrediente maior aí é a fé. Com certeza. Quando nós desenvolvemos ter uma confiança em Deus, uma confiança na espiritualidade, e isso só se adquire através do conhecimento. E assim, a reencarnação, né? A reencarnação que nós somos, é uma prova da justiça divina. Exato, que nós podemos reorganizar as nossas vidas, né? Então, assim, isso que é uma coisa importante. Cada dia nós temos a oportunidade de reorganizar e esquecer também o passado delitoso através de atitudes que permitam uma mudança, uma renovação, porque senão nós vamos ficar ali remoendo a vida inteira e vamos morrer da mesma jeito. Mudanças de postura, mudanças de atitudes.